Começa então a cópia dos arquivos, que demora uns 5 minutos no máximo, e em seguida a conclusão da instalação. Finalmente vocês instalaram o R2 e vão poder gerenciar o servidor por completo, adicionar, remover componentes, tá? Sem maiores problemas. Alguns componentes do R2, como ele avisa aqui, eles foram lançados como um download na web. Só que no R2 eles foram adicionados por padrão. Tá? Após clicar em concluir no R2, na instalação do R2, vocês vão chegar nessa tela de atualizações de segurança pós-instalação do Windows. Ele recomenda você, nessa tela, a fazer o Windows Update, atualizar seu servidor, para não ter problema com vírus, com falhas de segurança, tudo a partir dessa tela aqui. Vocês marquem, vocês cliquem aqui, desculpem, na opção para atualizar o servidor. Aí ele vai levar você para o Windows Update e fazer todo o passo a passo lá. E a opção para configurar as atualizações automáticas, que ele permite que você configure um horário para que o servidor baixe essa atualização e instale em seguida. Feita essa parte, cliquem em concluir e vocês serão levados ao painel de gerenciamento. A primeira vez que terminar a instalação, vocês vão chegar até essa tela. Notem que ele tem aqui a opção gerenciar o servidor, o nome do servidor que vocês estão gerenciando, um guiazinho aqui de adicionando funções ao seu servidor, que é onde vocês vão adicionar uma função, tanto a parte do HCP, DNS, virtualização, compartilhamento de arquivos, vocês vão adicionar por aqui, tá? E as funções que estiverem instaladas no servidor vão estar listadas abaixo dessa parte aqui, gerenciamento de funções do seu computador, do seu servidor. Tudo que tiver instalado no servidor de recurso vai estar listado aqui abaixo, tá? Ou seja, a primeira parte, adicionando funções, a segunda ele lista, e se vocês, essa tela, ela abre toda vez que vocês ligarem o servidor e logarem para o seu usuário. Se vocês não quiserem ela mais aí, marquem essa opção aqui embaixo, não exibir essa página durante o logon, marquem ela e fechem a janela desse painel de controle. Feito isso, ela não abre mais o logon, mas vocês podem acessar ela aqui no menu inicial do 2003, tá? Gerenciar o servidor. Ele vai jogar para a mesma tela sem problemas. Vamos só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Na parte prática agora, em questão do particionamento, tá? Eu estou aqui no VirtualBox. Não sei se tem como vocês darem uma olhadinha aí. Eu estou dentro do VirtualBox e tenho duas máquinas aqui, a Etherbrax cliente e a Etherbrax servidor. A gente vai formatar e instalar agora o servidor, tá, pessoal? O cliente, desculpem. A gente criou ela com uma configuração bem simples, bem básica, apenas para fazer a instalação e demonstrar como é que vai funcionar a rede. Podem ver que ela tem a mesma configuração, 128 MB de memória. Eu criei um HD aqui de 40 GB, não de 10, somente para demonstrar a questão do particionamento, tá? E é o que nós vamos utilizar agora. Vocês vão marcar a máquina virtual, selecionar ela aqui, e em seguida vão clicar no botão iniciar. Quando iniciarem a tela, a máquina virtual, ela vai iniciar como se fosse uma máquina de verdade. Ela começa a carregar os arquivos do Windows. Tudo que ele vai precisar para fazer a instalação do Windows, ele começa a carregar de agora. O que ele não reconhecer, ele carrega um dispositivo genérico, tá? Um dispositivo padrão. Em seguida, depois que ele carregou, a gente chega a essa tela inicial do Windows aqui, de instalação do Windows.
que nós temos a opção para instalar o Windows XP, onde vocês vão apertar Enter. Apertando R, você chega a um console de recuperação, onde vocês têm a opção de digitar comandos mais específicos para recuperação ou verificação de dados. E apertando F3, vocês saem da instalação. Nós vamos apertar Enter para prosseguir com a instalação. Vejam que vocês vão cair na tela de contrato do Windows. Vocês vão ler esse contrato todo. Tela a tela. Em seguida, vão apertar a tecla F8, dizendo que vocês concordam. Se vocês não concordarem, vocês apertam a tecla ESC e ele vai cancelar a instalação. Mas se quiserem prosseguir, vocês devem apertar a tecla F8. Em seguida, chegamos à parte de particionamento, a tela de particionamento. Vejam que a gente tem um disco aqui de 40.955 MB, que dá 40 GB aproximadamente, tá? O que a gente vai fazer? Esse disco é muito grande para a gente deixar como um disco normal, um disco único. O que a gente vai fazer? A gente vai particionar esse disco. Vejam que ele está com um espaço não particionado. Como a gente tem um disco de 40 GB, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma partição de 10 GB para o sistema e 30 GB, ou o que sobrar, para os dados do usuário. Músicas, vídeos, o que for, ele deixa nessa outra partição, e caso o sistema apresente algum problema, você pode formatar a partição principal, a partição do sistema, sem perder os dados. Vejam aqui que a gente tem a opção para instalar o Windows direto. Se quiser instalar o Windows da forma como está, apenas apertem Enter. Ele vai criar a partição e vai dar a opção para formatar já. No nosso caso, a gente vai apertar C para criar uma partição. Caso já tenha a partição, a gente vai apertar a letra D para excluir alguma ou alterar ela. Vamos apertar a tecla C. E ele vai chegar nessa tela de particionamento, tá? Ele detectou que a gente tem um disco de 40 GB. Aí ele me dá a opção aqui para criar uma partição com todo o espaço em disco, mas eu não quero isso. Eu quero criar uma partição para o sistema e uma para os dados. O que eu vou fazer? Para a gente chegar no número em megabytes, como ele está querendo aqui, que ele só vai aceitar em megabytes. Não adianta você colocar 40, que ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar em megabytes. O que vocês vão fazer? Eu quero botar uma partição de 10 GB, eu vou pegar 10 e multiplicar por 1024. Multiplicando por 1024, a gente vai ter um número de 10.240, que é o número em megabytes da partição que a gente quer. Multiplicando 10 GB por 1024, temos 10.240 megabytes, que vai ser a quantidade de megabytes que a gente vai usar para a partição. Então eu volto aqui no Windows e coloco o tamanho da partição que eu quero. Ok? Quando apertar Enter, eu volto para aquela tela de particionamento e vou ter lá uma partição nova, C2 pontos. Ela ainda não foi formatada, mas ela tem o tamanho que eu botei, 10.236, 10.240. Então ele arredonda para baixo de acordo com o disco, tá? E sobra-me 30 GB, ou 30.000 megas. Novamente eu vou criar uma partição aqui, vou apertar C, e vou vir para essa tela aqui. Por exemplo, se eu errar no número da partição e criar uma partição errada de 25 GB, criei essa partição, mas eu não quero ela. O que eu vou fazer? Seleciono ela aqui embaixo na tela e aperto D para excluir a partição.
Apertando D, ele vai perguntar se eu quero ou não excluir essa partição. Se eu concordar, eu aperto a tecla L e volto para aquela tela. Vejam que eu tenho novamente só o C, dois pontos, e um espaço não particionado de 30 GB. Como a gente quer deixar esses 30 GB para o usuário, para uso do usuário, nós vamos simplesmente apertar C